Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Esse é o canal da sua aprovação. E eu sou o professor Arthur Gomes, sou professor de língua portuguesa que aqui no YouTube facilita a sua vida. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja bem-vindo. Você está na playlist Resolução de Provas CPCOM e nesta aula eu vou corrigir a prova da Prefeitura de Lagoa Seca para o cargo de nível superior. A prova que eu tenho aqui, ela especificamente é de professor Educação Básica 1, tá bom? Mas eu acredito que essa prova tenha sido aplicada em toda a parte de nível superior, tranquilo? Então vamos lá, se ficar alguma dúvida e que você quiser falar comigo, o que é que você precisa fazer? Seguir esse perfil aqui, ó, porque aqui você pode falar comigo e aprender muita língua portuguesa com as dicas que eu coloco aqui todos os dias, tá? Se quiser falar comigo no WhatsApp, esse é o meu número, 996637794, tranquilo? Então já anota esses dois contatos, porque eu também quero ter essa aproximação, esse contato contigo para poder te ajudar, para que você entender que a língua portuguesa pode ser aprendida de um jeito prático, simples e diferente. Vamos entender o que foi que a CPCOM trouxe na prova de nível superior. Eu trouxe aqui nível superior magistério, mas como eu falei, eu acredito que foi aplicado em todas as provas de nível superior. Vamos lá? Texto muito bom, tá certo? Vai falar sobre a questão mental, né? A saúde mental, né? A questão do esquecimento, que é até propício. Então, vamos lá. Primeira questão, o CPCOM sempre traz essas questões de compreensão de texto, tá? E aí, a primeira questão que foi abordada, eu concordo aqui com o gabarito. Aliás, essa prova inteira, ela tem questões que foram mais condizentes, diferentemente da de ensino médio, que eu já corrigi e já deixei aqui no canal, tá? Então, de fato, marquei letra B de bola, 2 e 3, e eu concordo aí, tá? Que vai dizer que, vamos lá, né? A presença de argumentos e autoridade no texto reforça a ideia central de que esquecer, na verdade, é parte integrante de uma memória funcional. O texto fala sobre isso, tá? Item 3, de acordo com o texto, se todas as memórias fossem permanentes, o indivíduo poderia sofrer efeitos psicológicos graves. O texto realmente fala sobre isso. Eu concordo com o gabarito, então tudo ok aqui, tá certo? Vamos para a questão número 2. Na questão número 2, deixa eu ver se eu botei... Na realidade, eu acho que eu não fiz nenhuma observação nessa prova, mas eu vou vendo aqui os meus apontamentos. Então, o gabarito bateu também, de acordo com o gabarito, isso, 2 e 4 são os itens, vamos lá. É um texto que segue a norma culta, padrão, é denotativo, tá certo? É um texto dissertativo, argumentativo porque é um editorial, daqui a pouco eu explico um pouco sobre editorial, tá? Então vamos lá, no item 1 tem assim, o substantivo beleza, no terceiro parágrafo, instaura um registro de linguagem impróprio ao propósito comunicativo da reportagem. Não é que é impróprio, ele é informal, mas não é impróprio, tá bom? Por que ele não é impróprio? Por causa do item 2, ó. Quando ele vai dizer e aí, né, beleza, são expressões de registro formal? Sim. E são empregados para deixar, para se aproximar do leitor, isso é verdade, tá? O pronome demonstrativo isso não tem participação na sequenciação do texto. Os pronomes demonstrativos têm participação. Cumpre com a função coesiva, né? Então, 3 errado. E aqui, ó, não está escrito corretamente a palavra dia a dia, não está. Antes do acordo ortográfico, realmente, dia a dia como substantivo tinha hífen, como não era substantivo, aí não tinha hífen. Só que o acordo ortográfico aboliu isso. Dia a dia, agora, em hipótese alguma, tem hífen, tá? Então, fechamos um caso aí. Vamos lá. A locução, ou seja, fácil essa questão em a ciência sempre acreditou que a memória puxa a outra. Ou seja, isso vai ser uma explicação, está correto isso aí. Vamos encontrar agora um meme, né? E dentro desse meme, da quarta questão, a melhor alternativa, e aí, nós vamos ter que marcar a letra C, vamos dar uma olhada aqui, né? Eu bebo para esquecer, se fosse para lembrar, eu anotava, né? Então, vamos ver aqui, o uso da linguagem no texto se enquadra no registro formal da língua. Não, gente, o meme tem uma linguagem informal, tá? O propósito comunicativo do gênero textual em tela é divulgar uma fonte de informação? Não, é descontrair, né? Vai ser isso aí, tá? O contexto do meme evoca uma situação bastante observada na vida cotidiana, sim.
A forma como se articula a mensagem impede que o meme se replique rapidamente. Pelo contrário, o meme replica-se rapidamente, né? Este meme possui um caráter exclusivamente passageiro, efêmero, exclusivamente não. Então, por uma questão de eliminação, nós temos que marcar de fato aqui a letra C de certo, tá? Então, vamos lá, prosseguindo aqui, vamos para a quinta questão muito boa, porque fala da questão da regência, né? Aqui, deixa eu ver se são essas mesmo. Vai falar sobre regência, tá? É a nossa quinta questão. Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Eu marquei letra B e realmente o gabarito deu isso aí. Porque o verbo esquecer e lembrar, na sua essência, eles são transitivos diretos ou indiretos, né? Eu falo isso nas minhas aulas, na mentoria, nas aulas de regência. Se for pronominal, transitivo indireto. Não pronominal, transitivo direto. Mas só que aqui ele é utilizado como intransitivo. Corretíssima a quinta questão boa, tá? Eu bebo para esquecer. Pronto, acabou. Se fosse transitivo direto, eu bebo para esquecer você. Se fosse transitivo indireto, eu bebo para me esquecer de você, tá? Então, os verbos esquecer e lembrar, eles passam por isso, né? Então, a outra construção seria essa aqui, ó. Eu bebo, tá? Para esquecer ou lembrar, tanto faz. Esquecer você seria uma forma, tá? A outra forma, aí aquele seria transitivo direto. E a outra forma seria assim, ó. Eu bebo para me esquecer de você. Pronto, botei o me e botei o de. Aí ele passa a ser transitivo indireto. Só que nesse caso ele é intransitivo. Muito boa essa questão, muito bem elaborada, tá? Prova muito diferente da do ensino médio, que houve vários erros, né? Vamos lá. Ainda com base no texto verbal do meme, considere o emprego correto da vírgula e do ponto final. Falei sobre isso no aulão que nós demos no sábado, né? Então vamos lá. O que é que acontece aqui, ó? Eu bebo para esquecer. Se fosse para lembrar, eu anotava. Eu falei exatamente isso. Eu tenho uma oração subordinada do verbial deslocada aqui, ó, tá? Eu vou pegar os fragmentos da aula e vou postar nas redes sociais para vocês verem que tudo isso foi falado, tá? Então, de fato, tem que ser essa aqui, vírgula obrigatória, tem que ter essa vírgula aqui, tá? E é a única que traz essa vírgula, então, a alternativa correta, a letra D de dado. Vamos ver aqui, Dona Anésia, né? Não é o nome da personagem? É Anésia, vamos lá. Perco o amigo, mas não perco a piada. Então, como sou sua amiga hoje? É que você é a prova de piadas. Como assim, né? Então, vamos lá entender isso aí. Sétima questão. Na sétima questão, o gabarito deu letra A, B, C, D, E, o gabarito 1, 3 e 4. Vamos dar uma olhada. A pergunta de Dona Dolores, no último quadrinho, dispara um efeito de humor? Sim, dispara. O valor argumentativo de então, no segundo quadrinho, desvincula a pergunta feita por a pergunta de Dolores à afirmação de Nona Anésia no primeiro quadrinho? Claro que não desvincula, vincula, né? O então, que na sua essência é conclusivo, né? Mas aqui vai ter outro valor. Vamos ver agora. A pergunta de Dolores no segundo quadrinho investe uma afirmação de Dona Anésia no primeiro quadrinho com valor semântico de contradição. Verdade. Mas, né, tem essa ideia, né? Como é que eu sou sua amiga, né? Então, o 3 está correto. E o quarto é uma partícula expletiva, sim. Esse é aqui, porque pode ser retirado. Quer ver, ó? Vamos ver aqui. Ó. Perco o amigo, mas não perco a piada. Então, como sou sua amiga? Aí, ó, vou retirar isso aqui. Se eu retirar isso, não causa dano, ó. Você é a prova de piadas. Então, isso aqui já para dar um realce, né? É a partícula expletiva de realce ou a partícula de realce, que é quando o que pode ser retirado, tá bom? Daqui a pouco eu falo mais sobre o que. Então, concordo aí com o gabarito. Ótima questão. Vamos para a próxima. Facílima essa. Facílima, tá? Oração coordenada sindética, adversativa, alternativa correta, letra D de dado. Vamos para a nona questão. Também envolve fatores de compreensão textual, né? E aí, dentro da nona questão, deixa eu ver aqui o que eu marquei também. Não botei observação, marquei letra A. Só o item 2 está correto. Vamos lá. A oração, cortamos a sua carne, não apresenta problema de coesão, coerência textual? Apresenta, né? Porque, ó, toda placa apresenta, ó. Vamos lá. A última coisa que você faria
na minha vida seria apertar essa campainha, né? Então, para que ninguém aperte a campainha, né? Cortamos a sua carne na hora e a seu gosto. Aliás, para a pessoa apertar a campainha, né? A seu gosto. Duvidas? Aperte a campainha. Então aqui tem um sentido ambíguo, tem um duplo sentido, né? Porque cortar a carne pode ser de fato cortar a carne, sair um açougue e cortar a minha carne, né? Me cortar, né? Então, o item 1 está errado. As relações lógico-semânticas presentes na oração, cortamos sua carne, em relação à frase, na hora e a seu gosto, geram um efeito de sentido humorístico. Eu acabei de explicar isso, né? Que pode ser aí cortar a carne ou cortar a pessoa. Então o item 2 está correto. Onde não tem 2 a gente elimina, tá? 3. Ao reescrever, cortamos a sua carne por fatiamos a sua carne. O problema de coerência é resolvido? Claro que não. Dá no mesmo, então fechamos. Letra A. Vamos para a próxima questão, né? Então a próxima questão nós vamos encontrar Mafalda aí. E nós vamos encontrar o seguinte texto. Vamos dividir esse torrone metade para uma, para cada uma. Você não vai se arrepender depois, né? Então aqui já está a personagem arrependida, né? Imagina, né? Aí bem que dizem que repartir é morrer um pouco. Então ela já se arrependeu, né? Então vamos ver aqui na questão de número 10, nós marcamos que letra? Nós marcamos os itens 3 e 4, vamos ver aqui. A expressão imagina estabelece a relação lógico-semântica de que repartir o torrone será motivo de arrependimento mais tarde, né? Então, aí o que é que acontece dentro dessa realidade aqui? Deixa eu ver aqui, só volta lá porque envolve aqui também fatores de compreensão textual, né? Então a gente vai analisar direito a questão de número 10, né? Uma olhada na questão número 10, letra... Cadê? Vamos lá. Quando ela diz aqui, imagina, na minha concepção, ela já está meio que arrependida, né? Mas vamos lá, vamos fazer aqui, vamos ver aqui. Vou deixar um guardado, tá? Porque o gabarito está dizendo que a letra é, né? Itens 3 e 4. A expressão imagina estabelece uma relação lógico-semântica de que repartir o torrone será motivo de arrependimento mais tarde. Calma aí, deixa aí o item 1 guardado. 2. O enunciado, bem que dizem que repartir é morrer um pouco, confirma a ideia de que dividir o torrone é de fato uma boa ideia. Na realidade é o contrário, né? Não é uma boa ideia. Onde tem 2 a gente elimina, certo? Vamos lá. A ideia central do texto é a opinião. Segundo uma das personagens, diz que repartir é tão ruim quanto morrer. Eu também enxergo isso, tá? A ideia central do texto é essa aí, né? Repartir é muito ruim, é como morrer, tá? Então aqui eu enxergo o item 3 como coerente, tá? E a julgar pela expressão facial da personagem que divide o torrone, pode-se pressupor que ela já se encontra arrependida da ação proposta no primeiro quadrinho. Também encontro isso. Então, assim, o gabarito de fato é letra E. Mas eu vejo uma coerência no item 1 também. A expressão imagina, né, estabelece uma relação lógico-semântica de que repartir o torrone será motivo de arrependimento, né? Deixa eu ver aqui. Quando ela fala imagina, a questão do imagina é porque a fisionomia dela já mostra isso. Então, o item 1, na minha concepção, não sou o dono da verdade, gente, tá? Mas eu entendo que há uma coerência, há uma ligação lógico-semântica, na minha concepção. Para mim, essa alternativa ela teria que ser 1, 3 e 4. Para mim, tá bom? Eu não sou o dono da razão, mas para mim é isso. O gabarito diz que é 3 e 4, mas para mim seria 1, 3 e 4. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos embora. No período composto, bem que dizem, né? Ó, isso aqui é uma conjunção integrante. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. A conjunção integrante tem valor da palavra isso. Introduz uma oração subordinada substantiva. Se eu tenho um verbo antes da oração da conjunção integrante, então ela é objetiva direta, não tem para onde correr. Então a alternativa correta é a letra C, certo? Só conferindo com o gabarito, exatamente isso aí. Vamos lá agora? Vamos lá.
Próxima questão. Ainda com relação ao enunciado presente no último quadrinho da tira, bem que dizem, né? Bem que dizem que repartir é morrer um pouco. Vamos ver. As duas ocorrências da palavra que correspondem à mesma função sintática? Não. Aqui é partícula de realce e aqui é conjunção integrante. Elimina um, onde tem um, eu já elimino também. A segunda ocorrência da palavra que atende à função sintática de conjunção integrante, atende. Agora, não é função sintática, que é uma conjunção integrante, é. Então, eu vou deixar onde tem dois, tá certo? Os verbos repartir e morrer, eles estão no infinitivo. O que lembre-se das formas nominais dos verbos, né? Gerúndio. Gerúndio é aquele verbo que vai terminar em NDO, tá? Particípio são os verbos que terminam em ado e em ido, tá? E infinitivo são os verbos que terminam em AR, ER e IR. Então, eu tenho aí gerúndio, infinitivo e particípio. Então, eu tenho partir, repartir, morrer, eles estão no infinitivo mesmo, tá? Essa foi a correta letra A, né? Prontinho. Em bem que dizem, tem uma oração sem sujeito. Não, eles dizem, o sujeito é indeterminado. Prontinho. A única retificação a ser feita nessa questão é que conjunção integrante não é função sintática. Função morfológica, porque a conjunção, a classificação dela sintaticamente e morfologicamente é a mesma coisa. Tá bom? Vamos para a questão de número 13, que vai falar sobre o que? Eu não me lembro, deixa eu ver aqui. Equipamentos públicos, sim, é a questão dos usuários de drogas, é isso mesmo, nas regiões de São Paulo, né? Então, a 13ª questão é uma questão tipicamente de compreensão textual, tá? Deixa eu ver aqui se há uma contradição, o que eu coloquei mediante o gabarito. Eu coloquei os itens 1 e 4, vamos dar uma olhada aqui. Então, eu disse que era a letra A, né? A ideia central do texto gira em torno da tese segundo a qual o combate exclusivamente coercitivo às chamadas cracolândias vem acarretar a dispersão dos usuários de drogas e pessoas em situações, é verdade mesmo, né? Em situações para outras ruas, verdade, o item 1. Né? Em 2023, bairros nobres de São Paulo, como Alto Pinheiros e Pinheiros, eram mais afetados pelo fenômeno, não eram mais afetados não, tá certo? O texto não fala sobre isso. Tá certo? Não fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho. O texto é muito grande, não. Deixa eu ver aqui. Na capital. Acho que está aqui, ó. Vamos ver se está aqui. Só para a gente fechar isso aqui. Na capital, a maioria estava na zona leste, de 20 a 15. A periferia era a região. Ó, a periferia era a região mais afetada. E ele vai dizer aqui na questão que eram os bairros nobres. Não eram, tá? O aumento do índice de criminalidade em um bairro não tem relação com a existência das cracolândias, pelo contrário, a preocupação é exatamente essa, né? E aí o item 4 também está correto, a Folha defende que cabe ao poder público, isso é logo no final, tá? No final tem dizendo isso aí, oferecer ações afirmativas com relação aos usuários de crack. No final tem, quer ver, ó? Tá aqui, ó, tá vendo, ó? Tá aqui, ó, passa da hora do poder público implementar uma política multidisciplinar integrada, viu? Então está correto aí. Questão de número 14, né? 14. Letra B de bola. Sobre o contexto situacional no qual se insere e se estrutura o texto, assinala a alternativa correta. Vamos lá? Em virtude de ser um gênero jornalístico, predomina no editorial um caráter informativo. Pelo contrário, é opinativo. E eu falei isso na minha aula. Eu até usei quando eu falei em tipologia textual, eu citei a relação de Lula e Bolsonaro, né? Eu até falei em William Bonner. A Globo sempre atacou o Bolsonaro, né? Então, na época das eleições. E eu disse, ó, muitas vezes a pergunta de Bonner dava a entender isso, certo? Mas qual será a opinião de Bonner? Ele poderia ser a favor de Bolsonaro, né? Mas ele tinha que se mostrar aí que ele era contra. Por quê? Porque ele representa uma emissora. E isso é o editorial, tá bom? Pronto, vamos lá, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aí, por se tratar de um editorial, a argumentatividade predomina em sua estruturação. Beleza, é isso mesmo. Tá? 15ª questão e última. Eu também me questionei um pouquinho
sobre essa resposta. De acordo com o gabarito, a alternativa correta é a letra C, sabe? Mas eu não vejo o item 4 como correto, não. Na minha visão, todos estão corretos, mas o item 4 diz o seguinte, né? Ó, o autor do editorial não é contrária à polícia no contexto da problemática da Cracolândia em São Paulo, mas sim à violência policial. Mas, ó, no texto, onde ele fala da ação da polícia, logo no início, e ele não fala da ação policial, da agressão da polícia. Ele fala que há uma ação policial, tá certo? Então, assim, foi outra que não tinha que fazer. Deixa eu ver aqui se tinha 1, 2 e 3 só. Não tem. Não tem 1, 2 e 3, né? Não tem. Então, teria que se marcar essa aqui, mas 1, 2, 3 e 4, letra C, mas eu fico com uma pulga atrás da orelha. Eu não acho o item 4 100% correto. Essa 15ª questão é uma questão típica de compreensão textual, por isso que eu fui mais objetivo, mais direto, tá certo? Não encontrei aqui questões que caibam recurso, mas eu quero ver a sua opinião aqui embaixo, tá? Qual foi a questão que você acha que cabe recurso, que você discorda? Pode falar, para que nós possamos interagir, tranquilo? E querendo conversar comigo, ou vem aqui no Arthurizando, ou vem aqui, ó, nesse número do WhatsApp que estou pronto para atender você. Querendo fazer parte da minha mentoria, o link da mentoria já está na descrição. Cai para dentro para você ser o próximo aprovado. Tranquilo? Até o próximo vídeo. Faz o A, vem Arthurizar. Cola em mim que é sucesso. Valeu!